Começa agora Wagner News, edição especial de 3 de agosto de 2025. Desde já vai, deixando seu like e se inscreve. Ao final, deixe a sua opinião, pois sempre importante. Direita ocupa as ruas. Manifestações nacionais expõem crise entre governo, STF e oposição. Em um momento em que o país vive crescente polarização institucional, milhares de brasileiros foram às ruas no domingo, 3 de agosto de 2025, para protestar contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Organizados por lideranças da oposição, os atos ocorreram em mais de 20 capitais, além de centenas de cidades do interior, e ganharam o nome popular de Reaja Brasil, simbolizando um levante conservador contra o que chamam de autoritarismo das instituições. A convocação partiu principalmente de parlamentares ligados à direita, movimentos civis e setores religiosos. O tom das manifestações foi de forte rejeição à condução política do país, denúncias de censura, supostos abusos judiciais e reivindicação de anistia para os réus do 8 de janeiro, evento que continua sendo símbolo de divisão nacional. Manifestações em todo o Brasil. Em São Paulo, a Avenida Paulista foi o principal foco de atenção. Segundo a USP, a estimativa de público simultâneo atingiu 376 mil pessoas, sendo a maior concentração desde 2022. Já os organizadores divulgaram números acima de 500 mil, enquanto o Poder 360 relatou picos de até 576 mil ao longo do dia. No Rio de Janeiro, a praia de Copacabana reuniu uma multidão, vestida de verde e amarelo, com faixas contra o STF e o governo federal. Outras grandes capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Curitiba, Brasília e Salvador também tiveram presença expressiva. Nas cidades menores como Joinville, Uberlândia, Campina Grande, Maceió, Aracaju e Londrina, as praças centrais e avenidas principais foram ocupadas por apoiadores das pautas conservadoras. Em todas, o padrão se repetia: cartazes e coro, fora Lula e Moraes, bandeiras do Brasil, hinos cantados e discursos inflamados contra o que chamam de sufocamento da democracia. Nicolas Ferreira. No centro da mobilização, figura central da articulação política, o deputado federal Nicolas Ferreira, PL do MG, tornou-se símbolo da mobilização. Em suas redes sociais, convocou os brasileiros com a frase: "Fora Lula e Moraes. Se não houver reação, o Brasil vai quebrar." Na manhã de domingo, esteve na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, onde discursou ao lado de lideranças locais. Em seguida, viajou para São Paulo e participou do ato na Avenida Paulista, onde foi recebido aos gritos de "Nicolas! Nicolas!". Durante seu pronunciamento, proferiu falas que rapidamente viralizaram nas redes. "Jair Bolsonaro não pode falar, mas ele pode ver. Essa multidão é a voz dele. Alexandre de Moraes, sem a toga, não sobra nada. Estamos pedindo seu impeachment, mas, se os senadores não fizerem, o povo fará nas urnas em 2026. Nicolas também cobrou a anistia de presos do 8 de janeiro, citando nomes como Daniel Silveira e Clesão, chamando-os de injustiçados pela caneta de Moraes. Ao final do discurso, anunciou que protocolará o 30º pedido de impeachment do ministro, defendendo o reequilíbrio entre os poderes. O que os atos revelam sobre o momento político? As manifestações de 3 de agosto revelam que a oposição conservadora se reorganiza com base em pautas além de Jair Bolsonaro. Ainda que o ex-presidente tenha sido citado e ovacionado em diversas falas, sua ausência física, possivelmente estratégica, não enfraqueceu o movimento. Com forte apelo à defesa da liberdade de expressão, à crítica do ativismo judicial e à restauração do Estado de Direito, os atos deixam claro que a oposição pretende disputar espaços políticos e simbólicos com o governo e o STF. A presença massiva em diferentes regiões mostra um elemento importante. O descontentamento conservador não se restringe a grandes centros urbanos.
O Brasil profundo, por meio das pequenas e médias cidades, também se manifestou com organização, faixas, carros de som e articulação entre igrejas, lideranças locais e grupos civis. Nicolas Ferreira se consolidou como um novo eixo de liderança da direita. Jovem, articulado e midiático, ele consegue manter o discurso combativo sem quebrar completamente com a legalidade institucional, o que o diferencia de outros nomes da oposição. Ao circular entre dois grandes atos em um mesmo dia e fazer discursos pautados na Constituição, Nicolas constrói uma narrativa de enfrentamento político legítimo, algo que pode torná-lo ainda mais presente no debate nacional até 2026. As ruas mostraram que, apesar das restrições e das disputas institucionais, a oposição conservadora segue viva, numerosa e disposta a se fazer ouvir. Resta saber como o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal reagirão a esse novo ensaio de resistência que, se mantiver ritmo e estratégia, poderá moldar o cenário político das próximas eleições.